Rhaenyra a Cruel. Este é o título do segundo episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Episódio esse que analisaremos aqui no vídeo de hoje, meus amigos. Sente-se aí que o bagulho vai ser doido. Caras, é muito bom ter aí um entretenimentozinho de altíssimo nível pra gente comentar aqui toda semana. E com isso eu já denuncio aqui o que eu achei do episódio dessa semana de House of the Dragon. Eu gostei bastante, viu? Não sei se ele é mais impactante que o primeiro, né? Porque o primeiro é quando acontece o grande acontecimento aí, que ditam os próprios desse episódio aqui, que são muito interessantes. Meio que esses episódios tratam-se das consequências dos acontecimentos acachapantes do primeiro episódio. É um episódio muito de consequência, de desdobramentos, de reações à atrocidade que aconteceu ali no final do episódio, né? O herdeiro do Aegon II, o Jaehaerys, sendo morto de maneira assustadora ali, dentro da própria Fortaleza Vermelha. É um negócio assustador e sombrio, né? Que foi muito bem entregue ali no final do primeiro episódio. E aqui no segundo episódio a gente parte exatamente deste ponto, com a reação de toda a corte ao acontecido. O episódio já começa com a algazarra, né? De todo mundo se movimentando, né? Os guardas indo atrás dos culpados, aquela algazarra toda, cachorro latindo, aquela coisa toda, e aquele clima bem fúnebre mesmo, de que algo muito reprovável aconteceu ali, de que algo trágico aconteceu, né? Porque você sabe muito bem o que aconteceu, e a cena da direção é muito feliz em ditar esse tom também, logo nos primeiros segundos. E uma coisa tem que ser dita aqui, uma das reações que eu mais gosto aí, nesse primeiro momento do episódio, é a reação do próprio Aegon, porque ele tem, bem como esperado, a reação mais colérica de todas, né? Ele é o que mais aparece revoltado. Não se espera menos dele do que isso, né? Ele quebrando a maquete lá do Viserys a espadadas e ameaçando a própria corte, né? Duvidando da própria corte o tempo inteiro e querendo sangue, querendo retaliação imediata e vingança imediata e gritando e berrando. É tudo o que é o esperado desse personagem, e nesse primeiro momento, né? Não vale pro resto do episódio, mas nesse primeiro momento, quando o sangue ainda tá quente e tudo mais, e dado o que é proposto ali nesse primeiro momento também, o público acaba ficando meio que do lado dele por alguns segundos, porque essa história é isso, né? Ela não é preto no branco, né? Ela tem tons de cinza. Você vai migrando de um lado pro outro, porque ali naquele momento você vê o pai daquela criança completamente revoltado pelo que aconteceu com ela. Não é só porque ele é dodói da cabeça, sabe? É porque muita gente ali naquela mesma posição ficaria exatamente daquela maneira, destrutiva daquele jeito. Não precisa ser dodói pra ter aquela reação que o Aegon teve. E outra, o contraponto a ele naquele momento é o Otto. E o Otto meio que propõe uma das ideias mais atrozes que já foram concebidas aí na história dessa franquia. Um dos planos mais maquiavélicos que a gente viu aí em Casa do Dragão, e olha que a gente vê coisas absurdas sendo propostas nessa série o tempo inteiro, mas é assustador quando o Otto chega e fala: cara, então, foi uma tragédia que aconteceu aqui, mas a gente pode usar essa peripéciazinha aqui pra ganho próprio, né? A gente pode tirar algo bom, ele usa essas palavras, disso aqui que aconteceu aqui. E você pensa: porra, mano, o cara tá morto por dentro, o cara tá morto por dentro. Porque ele é esse cara, né? E esse episódio deixa isso muito claro, não só esse episódio, mas toda a trajetória dele desde a primeira temporada, deixa claro que ele é um cara que tá jogando um xadrez complexo e frio, né? Ele joga o jogo dos tronos de maneira fria e calculista. Ele é o verdadeiro Peaky Blinders. E neste momento ele já tá pensando em como fazer o controle de danos de toda a situação. Como que ele vai poder utilizar-se disso pra contar uma história pro público, né? Pra contar uma história que traga o povo pro lado deles, pra eles entenderem e deixarem bem claros, pra ver se ele consegue com isso mais aliados, pro povo entender quem que fez essa atrocidade, né? Colocar a culpa na Rhaenyra, que é o inimigo em comum. Então ele propõe a ideia de fazer um cortejo com a criança morta exposta em cima de uma carruagem. Meus amigos, essa ideia é nojenta, né? Porque a criança foi decapitada também, né? Então teria que reconstruir. Nossa, vocês entenderam. É um absurdo, é uma ideia assim que tipo todo mundo fica com a cara de Pikachu surpreso.
preso. E no primeiro momento o Aegon até se recusa, assim, veementemente. E nesse momento você fica do lado dele, mano. Que maluquice é essa, velho? Que negócio desalmado mesmo, saca? Mas do ponto de vista estratégico faz sentido. E aí acaba acontecendo, né? E aí a gente tem que falar de outra cena que é uma das melhores do episódio, que acontece também logo no iniciozinho. E é a própria cena da procissão, né? Da própria cena do cortejo, né? No meio de King's Landing, com eles levando o corpo do menino lá pra Fosso do Dragão. Cara, essa cena é assustadora, mano. Essa cena é macabra, mórbida, tá ligado? E ao mesmo tempo, isso é extremamente contraditório e por isso é muito admirável, porque a cena tem uma fotografia belíssima, né? Eles mostrando o ponto de vista da Helena, que tá completamente em desaprovação com tudo aquilo que tá acontecendo, até se recusa a fazer isso e tudo mais, mas ela tem que fazer, né? São os deveres da coroa, foda-se a coroa, mas são os deveres, né? Mas ela tá ali com a mais desgostosa, e aí que a gente acompanha o ponto de vista dela sobre tudo aquilo. Então, é uma cacofonia de sons agoniantes, a cena é toda montada, a engenharia de áudio, de som da cena é toda montada pra você ficar desconfortável, mano. Os takes são desconfortáveis e ao mesmo tempo tem takes muito bonitos. Por exemplo, aquele take que ela tá olhando pra cima e ela vê aquelas rosas, né, que é aquelas flores, aqueles brotos que os civis ficam jogando da rainha e tudo mais, e aquela câmera lenta, e é muito bem utilizado, mano. Ao mesmo tempo que é mórbido, assustador, é muito bonito também. É um negócio que, vou te falar, é muito difícil, e isso aqui, meu amigo, é uma aula de audiovisual, tá? Essa cena é uma aula absoluta de audiovisual, é muito bonito. E eles têm uma certa coragem ali, né, de mostrar o corpo da criança, né? Quando eles falam que vão fazer isso, eu logo penso, mano, caraca, eles vão mostrar o corpo da criança, eles mostram. E é mórbido, sabe? É assustador e é legal que, em contrapartida a tudo isso, você tem toda a cena de o Aegon punindo e torturando o próprio Sangue, né? Que é um dos caras que cortou a cabeça do menino. Então, você tem essa montagem com esses cortes pontuais, onde o Sangue confessa tudo, né? Ele não precisou, inclusive, de nada, né? Só foi o Larys colocar ali todos os instrumentos de tortura na mesa, que ele já dedurou o Daemon, já dedurou o queijo, já dedurou todo mundo, né? Falou tudo o que ele tinha pra falar. E mesmo assim, ele foi torturado pelo próprio rei, né? Com aquela estrela da manhã ali na cara, mano. Tudo isso cortando com as cenas da procissão. E uma coisa que me deixou bem pensativo é que essa cena parece que ela tá cortada, né? Porque ela tem o ápice ali com a Helena ficando desesperada e com todo aquele negócio, né? Da carroça ter atolada, essa coisa toda. E aí já corta a cena e tudo mais. Beleza, a cena cumpriu o seu papel. Mas, se você for assistir ao trailer da temporada, você vai ver que tem algumas cenas da Helena e da Alicent correndo ali pela multidão de King's Landing com aquela mesma roupa, com aquela mesma palheta. É uma sequência direta daquela cena, que eu acho que foi cortada a versão final, por conta de ter ficado talvez meio pesado demais. Eu imagino que ali naquele momento, com aquela carroça atolada, balançando daquele jeito, eu acho que alguma coisa ia acontecer ali. Sei lá, mano, eu acho que aquele corpo daquela criança ia cair daquela carroça. Eu tava vendo isso acontecer por causa do quanto ela tava balançando ali. Parecia ser intencional do diretor pra te deixar desconfortável mesmo e temer por isso. E eu acho que ia acontecer e eles de repentemente gravaram essa cena. Ou se não, a cabeça dela caindo da carroça, sabe? E um caos generalizado acontecendo. Elas tendo que fugir dali. Alguma coisa ia acontecer ali que ia rolar um caos generalizado e elas teriam que sair correndo dali. E isso tudo aparentemente foi cortado porque as cenas não estão no episódio, né? Já corta ali no meio daquela cena e aí o episódio segue. Mas parece-me que ia ter mais coisa e talvez eles cortaram até por bom senso mesmo, né? Porque ia ser pesado demais, sabe? Eu acho que ia ser too much se eles realmente fizessem o corpo, a cabeça da criança cair da carroça, sabe? Ia ser muito assustador, ia ser meio demais. Iam cruzar algumas linhas aí. E como eu disse, esse é um episódio sobre as consequências de tudo o que aconteceu. E não é só os verdes que a gente acompanha ao longo de todo o episódio, a gente também acompanha a reação dos pretos a tudo isso. A Rhaenyra reagindo à notícia de que o Jaehaerys foi morto e tudo mais. E aí ela descobrindo que foi o Daemon que fez isso. A cara dele, né? Ele ficando em silêncio
silêncio durante toda a reunião do Pequeno Conselho, a Rhaenyra completamente indignada com tudo isso, e depois eles tendo essa DR, né, sobre essa atitude completamente equivocada e destrutiva do Daemon. E essa é mais uma das grandes cenas desse episódio, né? É muito bom ver que ela não deixou passar isso, porque só do fato de ela tá com esse traje, tá ligado? Com um cara desses que ela sabia desde sempre, desde a infância dela, que ele não é flor que se cheira, que ele não é confiável, ela não poderia simplesmente deixar isso barato. Rola uma discussão ali sobre ela não confiar no Daemon. Eles até resgatam a memória do Viserys no meio dessa discussão, quando falam que o trono foi usurpado do Daemon e tudo mais, porque o Viserys tinha medo do Daemon e tudo mais, como se ele fosse algum tipo de monstro. E aí a Rhaenyra confronta ele, falando: não foi por medo, foi por falta de confiança, porque tu é muito imprudente, tu é muito estranho, seus métodos são muito esquisitos, não dá pra te prever. E isso é muito bem condensado e sintetizado na cena com a própria atitude do Daemon ao discurso, né? Porque ele começa a ficar meio agressivo ali, ouvindo tudo aquilo, e começa a ter umas atitudes punhos cerrados, sabe? Umas atitudes meio violentas. Mais uma vez, é o que se esperar dele. E ali, num certo momento, eu até fiquei assim pensando: mano, esse cara vai bater nela, ele vai machucar ela, vai machucar a Rhaenyra, mano. Ele já fez isso antes, né? Pode fazer de novo. É até um motivo de medo, mano, porque o cara é instável pra caramba, tá ligado? Só uma pessoa instável poderia propor um plano maluco desse, que foi o que ele propôs, saca? Então eu gostei muito da atitude dela de poder confrontar isso, de confrontar isso pra valer mesmo e tudo mais, e aí eles se desentendem, e aparentemente agora o Daemon vai lá pra Harrenhal. Eu acho que ele vai continuar leal a Rhaenyra e tudo mais, e ele vai perceber que o que ele fez tá errado, vai continuar na causa dos pretos e tudo mais. Eu acho que ele não vai advogar em causa própria, como a cena dá a entender. Eu acho que ele vai lá pra Harrenhal agora, vai tomar Harrenhal lá com Caraxes, que é um ponto estratégico, é meio que o centro do reino. Se pegar o mapa do reino, você vai ver que o Harrenhal fica no centro do reino, um dos maiores castelos do reino, né? Na verdade, é o maior castelo do reino, e é um ponto muito estratégico. Se você quer ter vantagem estratégica, você tem que ter o centro do reino como um lugar seu. Então acho que a gente pode ter ali uma cena bem interessante com o Daemon no próximo episódio, dele tomando Harrenhal, que é um castelo muito interessante. Ele aparece até na segunda temporada de GOT. É crucial para qualquer guerra de Westeros ter Harrenhal, né, como um ponto estratégico. E aí a gente volta pros verdes, né, porque a gente tem que falar um pouco de Alicent, de Criston Cole. Temos que falar desses caras. A Alicent mesmo, durante todo esse episódio, parecia que ela tava precisando mais de um psicólogo mesmo, de alguém que ouvisse ela, porque ela tentou contar pra todo mundo do envolvimento dela com o Cole e ninguém queria saber dessa porra, mano. Meio que todo mundo já sabe, né, e ninguém quer falar sobre. Ninguém liga pros moralismos dela e tudo mais, ninguém liga, ninguém quer saber. Ela tenta falar com a Helena, ela tenta falar com o Otto, ela tenta falar com o próprio Cole, ninguém quer saber, mano. E eu acho muito interessante a metalinguagem visual que eles fazem para com esse fato de eles estarem impuros, né, e o peso de principalmente a Alicent, de pensar que tudo isso de ruim que tá acontecendo foi eles que atraíram, né, por eles estarem impuros e tudo mais, e toda essa superstição aí. E aí eles usam muito esse negócio de você estar sujo, de você não estar limpo aí, e isso já tava acontecendo desde o primeiro episódio, mas nesse episódio é mais acentuado, de tipo, eles brincarem com essas metalinguagens, por exemplo, ela se afundando na banheira, usando a água como esse elemento aí, né, que purifica a pessoa, e ela tá mergulhada na água como uma metalinguagem para purificação. Aí você tem o manto branco, né, do cavaleiro da guarda real, que não pode ser maculado nunca, jamais, porque a honra do cavaleiro é sagrada, né, a honra, nossa senhora. E aí o Cole, otário como sempre, vou te falar, é o pior personagem desse bagulho, sabe, é o personagem mais odiável desse bagulho, é o que eu mais odeio, sabe, de longe é o Cole. Mas tem o Aegon, mas tem o doidinho da esquina ali e acolá, tem esse louco aqui que fez atrocidades aqui e ali, aí tem o Daemon, tem o Cole. É o pior pra mim, cara. Eu odeio esse cara demais, mano. Ele é muito antipático. Ele é o antipático otário, mano. Ele é burrão, mano. E isso que me dá muita raiva dele, mano. E ele criticando o Eric com A, né, no caso, o irmão gêmeo que fica lá em Porto Real do Eric, pelas coisas que ele é, né, critique-os do que você é, me dá um ódio daquilo, mano. Me dá um ódio daquilo. Eu não gosto da cara desse mano. Eu não gosto de ver ele. Acaba com a minha vitalidade. E ele propõe naquele plano, aquele singelo plano, muito engenhoso,
audacioso de mandar o cara sem nenhum planejamento prévio lá pra Pedra do Dragão pra ele poder se passar pelo gêmeo dele e ir lá matar a Rhaenyra, é tão idiota esse plano, mano. É tão idiota desse plano. E é bom que o roteiro sabe, é inteligente o suficiente pra saber que esse plano é muito idiota e utilizar isso como sim, é idiota, porque ele é idiota. Esse Cole é muito idiota. O Aegon é muito idiota, porque o Aegon dá o aval, sabe? Ele fala, nossa, esse plano é muito foda, meu amigo. Rendendo também uma das melhores cenas do episódio, né? Que é a cena do Otto conversando com o Aegon sobre essa ideia absurda e, tipo, ele contando pro Otto o que aconteceu. O Otto, tipo, revirando os olhos completamente pra burrice desses dois. E eles contando satisfeitos do plano extremamente genial que eles tiveram. Essa cena é comicamente interessante, mano. Porque o que acontece? Além disso, né, do plano idiota do Cole, tem também aquele negócio de o Aegon ter mandado enforcar todos os caçadores de rato lá da Fortaleza Vermelha. Inocentes ou não, todos foram enforcados, inclusive o Queijo, né, que tava lá, enforcadinho lá, e o cachorrinho olhando pra ele, né. Achei meio triste aquela cena, porque o cachorrinho, embora tenha sido chutado do episódio passado, que foi uma cena absurda, abjeta, ele estava lá, firme e forte, porque o cachorro é leal, meus amigos. Ele tava lá olhando o dono dele enforcado, né? E aí o Otto, completamente embasbacado com a burrice do Aegon, vai lá pra tirar satisfações, né? E eu adoro o Otto nessa cena, mano. E é bom dar um disclaimer aqui, rapaziada, porque como a gente tá falando de Casa do Dragão, onde todo mundo é meio dodói, todo mundo, em exceção, talvez o doguinho do Queijo não seja, mas o de resto, todo mundo tem uma certa culpa no cartório ali, todo mundo é dodói e em algum momento todo mundo vai ter atitudes super reprováveis. Mas estamos falando aqui do personagem enquanto personagem, como construção narrativa de personagens, não estão falando moralmente sobre ele e tudo mais, vocês entendem, né? A pessoa do Otto é um merda, eu quero morto, sabe? Eu não quero perto de mim. Agora, ele como personagem ali naquele momento, ele carregou a cena demais, né, mano? Não só ele, né? Porque a cena é composta pelo Cole, né? A atuação do Cole e do Aegon, que eles são muito bons em ser idiotas. Os atores são muito bons em entregar o papel deles. E o ator do Aegon em específico, ele é muito bom. Mas aqui, mano, o Otto chega no ápice, né? O ator chega no ápice de sua atuação, mostrando a indignação dele para com a burrice do neto. Ele lembra um pouco, ele tem uma pinta meio Tywin Lannister, meio Tyrion com o Joffrey lá na segunda temporada, tá ligado? Lembra um pouco essa vibe aí, né, dele tentando dar pito no rei, dele tentando controlar o rei, e ele sendo um pouco a voz da razão, tentando segurar a burrice, né, do rei jovem que acha que tudo se resolve a sangue. Cara, essa cena é maravilhosa, tá ligado? Sem trilha sonora, ó a atuação, a boa e velha atuação, tirando as vozes ali dos presentes na cena, se aquele quarto parecia uma cripta, mano. E o Otto falando, a gente fez aquela maluquice de fazer o cortejo com o Jaehaerys, com a Alicent, com a Helena, e a gente tá fazendo de tudo pra melhorar a nossa imagem perante o povo, e aí você faz uma dessa, jogando todos os nossos esforços pela janela, mano. Tem pessoas inocentes ali mortas, mano, na frente da fortaleza, sabe, vermelha, para que todo mundo possa chegar lá e maldizer o seu nome. É uma loucura isso, mano. E ele só querendo sangue, né? Ele falando, eu tô cansado disso, eu tô cansado desse seu jeito de fazer as coisas, eu quero mais é sangue mesmo, tá ligado? E nisso ele conta o plano do Cole pra ele, e aí o cara fica mais desolado ainda, tá engraçado a cara que ele faz, mano. Ele fecha o olho enquanto ele tá ouvindo o plano, sabe? E é uma babaquice, sabe? Fica até mais babaca quando você vê essa pessoa ouvindo o plano, mano. Essa cena é a melhor cena do episódio, mano. É muito foda. E aí no final, o Aegon tirando o cargo dele de mão do rei e dando pro Criston Cole o cargo de mão do rei, é de uma burrice tão grande, mano, que é assim, os detalhes da burrice desse mano são lindos. Tô maluco, estou louco. O meu nobre é burro e com camadas, tá ligado? E cara, o Otto fala, né, você vai muito se arrepender disso que tu fez, né? Você vai muito se arrepender. E eu tô louco pra ver esse moleque se arrependendo disso, mano. Eu tô louco pra ver isso acontecendo, mano. Porque ele vai. Ah, mas ele vai, cara. Se ele tivesse nomeado uma porta pra ser a mão do rei, ele seria mais feliz do que nomeando o Criston Cole como mão do rei. Eu odeio esse cara, eu odeio esse cara, eu odeio esse cara. Mas aí a gente tem logo nesse episódio a resolução do plano. O Eric com A chega lá, Pedra do Dragão, já chega lá, né? Se passando, se fazendo de Joãozinho sem braço,
ele consegue entrar lá na fortaleza, consegue se passar pelo irmão, só se fazendo de Joãozinho sem braço, de desentendido, e consegue chegar nos aposentos da Rhaenyra. E não fosse por aquela moça lá, que eu não lembro o nome, percebendo esse detalhe, né, porque ela conhece bastante o pessoal, já que ela tem informantes no reino inteiro, lá em Kingsland, ela conhece bastante o pessoal, ela já pegou no ar o bagulho. E aí ela já mandou-lhe a informação. E por causa disso, o Eric com E chegou ali no final, na mesma hora, no momento da hora H. E cara, que cena foda. A briga dos dois. E mesmo antes da briga, a infiltração, a cena de infiltração do Eric na fortaleza e o jeito que eles filmam de forma... Você tem que ficar prestando atenção muito, porque você pode confundir os dois gêmeos. O medo que eu fiquei de ficar se confuso qual dos dois seria, porque essa era a intenção da cena também, né? Principalmente na hora da luta, quando rola a cena da luta, mano... É genial, mano, é genial. Tanto porque a luta é muito bem coreografada, né, e a luta sem trilha sonora, só o som do aço batendo em aço, da porradaria, dos ferimentos, dos socos, um negócio, uma luta visceral e tudo mais, e eles caindo na porrada ali, a Rhaenyra correndo perigo, indo de um lado pro outro, absurdo, os guardas chegando, doideira aquela cena, mas também o fato de você não saber quem é quem, mano, você não sabe quem é quem, porque eles são iguais, mano, e por mais que você tenta acompanhar ali, né, o Eric com A é aquele que levou a porrada na cara, é aquele que ficou machucado aqui na cara, e o Eric com E é aquele que machucou a perna, e só que é muito confuso mesmo assim de você acompanhar, e isso é proposital, sabe? É uma cena muito legal. Que cena boa essa. E o desenrolar dela, a conclusão dela é mais ainda. Porque ao que parece, o Eric com E, né, o Eric lá de Pedra do Dragão, ele conseguiu derrotar o irmão. Só que ele já sabia ali que ele não ia conseguir provar que ele era o Eric de verdade, né, que ele era o Eric com E. E isso aliado ao fato da decepção de ele ter matado o próprio irmão, né. E aí ele chega... E aí ele pede perdão à rainha, que mostra que ele é o Eric com E, né? Porque se fosse o Eric com A, tá muito confuso isso, mas se fosse o Eric com A, o Eric lá de Kingsland, ele não usaria a palavra rainha, ele usaria a palavra princesa, porque ele não a vê como rainha, mas ele usa a palavra rainha e ele faz ali o seppuku, né? Ele se mata, sabendo ali que ele não teria muita chance de sair dessa. É uma conclusão muito foda. Essa cena foi muito foda, muito tensa, mano. Eu fiquei pensando, mano, o que vai acontecer aqui, velho? Ô, devia ter um apito pra dragão, né? Não, qualquer coisa apita que o dragão vem, mano. Um apito de longo alcance, tá ligado? Pra chamar o dragão nesses momentos, mano. O dragão sair quebrando parede, tá ligado? E vindo ao resgate, mano. Porque eles são muito vulneráveis. A Rhaenyra, principalmente, sem o dragão, né? Ela não sabe lutar com espada, velho. Tem que aprender, tem que ter umas aulas aí, mano. E essas são as minhas considerações a respeito do episódio 2 da segunda temporada de House of the Dragon. O negócio tá quente e esquentando cada vez mais. Estou apreciando cada vez mais, tá ficando cada vez mais interessante. Vamos ver o que vai ser do próximo episódio. O negócio só tá ficando cada vez pior, é só desgraça acontecendo, e desgraça muito bem filmada e dirigida, não é mesmo? E roteirizada. Gosto pra caramba, gostei muito, principalmente dos diálogos desse episódio cheio de diálogos interessantes. Juntaram os dois elos mais interessantes de Game of Thrones, que é o texto das primeiras temporadas com a produção, o nível de produção e o orçamento estratosférico das últimas temporadas. Então, meu amigo, é prato cheio, mano, prato cheio. Tô muito feliz de estar acompanhando isso, estou muito feliz de estar cobrindo isso aqui no canal, e ficarei mais feliz ainda quando você deixar o seu like no vídeo, caso você tenha gostado, entendeu? Quando você deixar o seu comentário aqui, complementando a discussão, abordando temas que eu, por acaso, e com certeza, possa ter deixado passar e tudo mais, corrigindo alguma coisa que eu tenha falado errado. Essas análises são feitas no dia que sai o episódio, então tá ligado, né? Gostaria de agradecer também a todos que assistiram, todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que tem virado membro do canal, entendeu? Este vídeo e todos os outros mais, e todos os grandes projetos desse canal, como Próximo Mundo, nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil, que em breve está por aí, com a sua season finale. Pois é, tudo isso tá acontecendo e tá andando graças a todos vocês, mas também aos nossos apoiadores, meus amigos. O nome deles tá aparecendo aqui na tela, são os caras que ajudam na calça, meu jovem. Considere você também virar um membro deste canal. Tem vários benefícios interessantes, você pode ir conferindo aí, tem vídeo aqui no canal falando a respeito, do próprio botão aí que você clica, você descobre quais são os benefícios, tem vídeo exclusivo, seu nome aparece nos créditos do Próximo Mundo, esse tipo de
de coisa, tá ligado? Procure se informar e cogite se transformar no meme, porque aí quanto mais orçamento, melhor pra nós. É que nem Casa do Dragão, entendeu? É bonitão daquele jeito porque tem um orçamento estratosférico. Quem sabe um dia nós também, né? Segue lá no meu Instagram também, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e valeu. Tchau, obrigado.